Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto cultural importantíssimo aqui para nossa cidade de Lages, que é a Feirinha de Artes e Artesanatos. Eu tô aqui com a grande mente atrás da feirinha, né? Tô com o Márcio Machado. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Márcio. Grato pelo convite, Júlia. É muito bom estar aqui, sempre podendo falar de cultura, falando da feirinha, melhor ainda. Tá certo, Márcio. Essa feirinha que agora vai completar 10 anos, né, uma edição especial que a gente vai fazer, mas logo a gente já chega nesse tópico. Vamos primeiro introduzir as pessoas. É meio difícil quem não conhece a Feirinha de Artes e Artesanatos, mas vamos fazer essa introdução. O que é a feirinha? Quando ela começou? Como é que funciona? Então, a feirinha ela começou em abril de 2017, certo? A princípio, no primeiro momento, foi uma ideia entre amigos, né? Eu, Nelo Casagrande, o Adeci Waskman, que decidimos fazer um evento ao ar livre. Eu, como venho do teatro, principalmente do teatro de rua, adoro eventos artísticos na rua e também sou um rato de feira, né? Em todas as cidades que a gente viaja para apresentar, sempre ia para as feiras. O Nelo, ele é músico, um discófilo, e ele viajou pelo Uruguai ali naquela ocasião e ele encontrou feiras em todas as cidades. Então ele achou um ambiente que diz assim, por que Lages, justamente Lages, não vai ter uma feira, certo? Que seja mais, que aconteça com regularidade, né? E o Adelcir era o único artesão de fato. Então surgiu a proposta, surgiu a ideia. A princípio eles me convidaram para apresentar teatro na feira, mas como eu sou produtor cultural e era quem já se articulava para fazer eventos na rua e tudo mais, acabou sobrando para mim todo o processo de. E daí a gente decidiu já fazer um cadastro, precisava de liberações, colocamos a programação artística com teatro e com música. E na primeira ocasião teve muito poucos inscritos, assim, na realidade acho que tínhamos 2 ou 3 artesãos, mas já tinha uma artista plástica, que era a Bruna Antoniazzi, já tinha um escritor, que era o Arthur Jutel, já tinha o Éder Goulart, que tinha uma produtora na época, que tinha várias produções, então foi um encontro de 10 bancas na Joca Neves, ainda era no sábado, começava de manhã cedo, e ali começou, na realidade, foi uma efervescência de ideias, porque todo mundo que chegou veio somando com ideias, com a possibilidade de nós continuarmos. E assim, apesar de ter um público muito pequeno, foi algo muito bom, algo que acontece sempre em eventos de cultura, a gente presencia muito isso no teatro, as pessoas chegando e se apropriando do espaço público. Então, a partir dali, vamos fazer uma vez por mês, segundo sábado do mês, e assim foi dando continuidade. Então, ali foi o núcleo nervoso e também, né, o pontapé inicial para a feira que existe até hoje. E para vocês captarem os artesãos, como é que foi? O pessoal foi conhecendo, eles foram indo nas feirinhas, foram gostando, porque é uma feirinha que ela mexe muito também com a economia da cidade, né, Márcio? Sim, isso é algo é um dos traços dela, assim. Eh, Naquele momento nós fizemos um cadastro de todo mundo que participou. Automaticamente, já na semana seguinte, as pessoas começaram a saber e começou a aparecer muita gente. Quando chegou na segunda-feira, no mês de maio, nós já estávamos com um grupo ali de 20 artesãos. Já começou a aparecer um primeiro brechó, que trabalhava com customização de roupas, e assim foi se formando, e as pessoas foram vindo, certo? Então, a coletividade se ordenou ali, porque as pessoas vieram com sugestões, com ideias, e a coisa foi se formando, a programação artística já foi maior, o público já foi maior, já foi um dia ensolarado, que o primeiro foi nublado, para testar mesmo a vontade, então ali já se formou. Daí decidimos, vamos fazer um ano de feira todo segundo sábado do mês. Quando chegou mais ou menos na metade disso, nós percebemos que talvez domingo fosse um dia, porque a praça é uma das nossas, depois do tanque, é a segunda praça mais arborizada, com espaços amplos, e ela é muito pouco utilizada, né? Apesar de termos uma concha acústica, ela eventualmente acontecia um evento lá. Mas então, assim, decidimos, vamos fazer. Quando chegou na metade desse período, decidimos passar para o domingo, porque agregou com a questão do lazer. As pessoas então começaram a vir, começaram a trazer sua cadeira de praia, seu pano de chão, sua toalha, as crianças, os pets, e acabou virando um espaço onde ela passava a tarde inteira, ela não ia lá só para consumir.
E isso, sabe, então ela foi progredindo, as ideias foram progredindo e de forma bem gradual, né. Depois de mais um ano de feira, nós já estávamos com uma feira de 30 bancas ali, começou a agregar também as feiras de adoção também, As entidades, né. com as entidades que foram agregando juntos e também tivemos o varal de arte para os artistas plásticos. Descobrimos que existia uma nova artes plásticas, uma nova literatura, certo? Porque nós tínhamos ali sempre a parceria da Associação dos Escritores, Associação dos Artistas Plásticos, que tinham aquele padrão, certo? Faziam exposições, faziam lançamento de livros, mas começou a agregar toda essa nova leva de artistas que ele não precisava escrever um livro, ele escrevia uma folha, ele ilustrava aquilo lá e já colocava para vender, ou queria expor aquilo lá, ou fazia cadernos, livros artesanais, certo? Então, isso tanto para os artistas plásticos quanto para os escritores. Então, agregou mais um passo. E descobriu que a programação artística era importantíssima porque você via gente de diferentes camadas ali paradas para assistir um espetáculo, certo? Então você via desde o morador de rua até o empresário, até o professor universitário, e ali também começou a se desenhar um tipo de público que frequentava a feira, né? E a feirinha, hoje em dia, a gente teve o release ali, ela já chegou a reunir mais de 45.000 pessoas, isso, Márcio, ao longo de todas as edições? Isso, desde esse dia 2017 nós fazíamos uma por mês. Quando nós fomos para o domingo, esse público dobrou. Continuamos fazendo um por mês, em alguns momentos fazíamos duas, quando era festa do Pinhão, quando era final de ano, quando era início de ano, em alguns momentos específicos que nós fomos entendendo como é que o público se portava também em relação à feira. É importante dizer que ele é um evento bem independente, então nós nos utilizamos da divulgação boca a boca, certo? Então foi crescente, mas foi lento, né? Quando você fala ali no início que não tem quem não conheça, a gente ainda encontra pessoas que não conhecem. Nós moramos numa cidade de 160, 170 mil habitantes e não conseguimos atingir a todos ainda. Mas essa característica de independência, essa coletividade que forma e que constrói a feira, ela constrói um público que é um público cativo, sabe? Então, agora nós estamos num formato diferente, não fazendo só todos os domingos, todos os meses, mas o público nós encontramos. Então, tem pessoas que marcam de uma feira para outra o encontro na praça ali. A gente consegue ver que tem vamos agregando o público de acordo com o que a gente promove, do que a gente oferta, do que a gente traz como programação artística, e assim a gente vai conquistando aos poucos, assim, né? E conquistaram bastante pessoas, né. E ela é importante lembrar que a feira, ela é uma iniciativa que ela não tem fins lucrativos, mas também ela não parte do poder público, então é uma iniciativa que veio de vocês e que hoje em dia é de todo mundo, né. Mas como é que funciona? Vocês têm algum tipo de apoio de algum dos poderes? Como é que funciona? Bem, assim, com o tempo eu tenho uma associação que eu trabalho, né, que é a Associação de Arte e Cultura Circulador, e ela é certificada como ponto de cultura pelo governo federal. Esse ponto de cultura são entidades artísticas culturais que desenvolvem ações de arte comunitária, certo? Então, que atende a comunidade, que fomentam a fruição de arte em comunidades. Nós temos uma estrutura que adquirimos à medida do tempo, ela dá uma certa base para que a feira aconteça, com parte de equipamento de som, de registro, certo? Então nós acumulamos muita função ali na associação, e isso dispensa que nós temos que contratar pessoas para realizar. Temos parceiros que nos apoiam ao longo do tempo, certo? Por parte do poder público nós temos a liberação da praça, a limpeza da praça, certo? Nós temos parcerias com as associações, temos parcerias com o SESC também, então, eventualmente, nós temos, às vezes, programação artística que é contratada pelo SESC, às vezes, num circuito estadual de um grupo artístico que está apresentando, é trazido para a feira, certo? Então, as nossas parcerias acontecem dessa forma. Então, nós não estamos nessa onda de estar ligado a uma administração pública que pode, de um momento para outro, achar que não seja mais necessário, né, investir na feira. Por isso, nós conseguimos costurar, durante esses 10 anos, várias administrações, a realização.
E nós nos comprometemos com aquele espaço da praça, que é uma praça pública, e agora, até nesse prenúncio de uma possível reforma na praça, nós nos sentimos que nós temos a maior autoridade sobre a utilização da praça, porque a gente leva a atração artística, leva a exposição, leva público, leva a feira, e a gente consegue entender como ela funciona, certo? Nós temos uma parceria muito boa com a vizinhança da praça, então, ali na pandemia, quando não acontecia mais, nós recebíamos ligações, recebíamos mensagem das pessoas dizendo, agora acho que já dá de fazer, sabe? A gente tem uma preocupação tem eventos musicais, a gente tem esse cuidado de que seja tudo muito intimista, tanto que a gente, mesmo quando nós tínhamos a concha liberada, nós não utilizávamos ela, porque a ideia é exatamente essa proximidade. Então, acontece tudo no formato de arte de rua, no mesmo patamar do público, para que tenha essa proximidade com os artistas e os artistas com o público. Porque a grande questão também, da fruição da arte, é de que as pessoas estejam próximas, as pessoas conheçam a produção artística que tem em Lages e na região, que é fortíssima, muito expressiva, e que muitas vezes as pessoas não conhecem, e cria esse público aqui na cidade, né? Que é um público cativo, que conhece os músicos, que conhece os espetáculos, que quando ouvirem falar de novo que tem alguma programação, venham até ela, né? E a mesma coisa dos artesãos, é assim, tipo, as pessoas, nós mesmos, nos assombramos às vezes com a qualidade do que a gente vê na feira, certo? E aí com a área de abrangência de muitos artesãos que estão vendendo coisas para fora do país, sabe? Que tem parcerias com artistas e produtores e fotógrafos de outros lugares do estado e do país que estão produzindo peças num nível, assim, incrível, né? É pra gente valorizar o que a gente tem em casa, né, Márcio? E é uma Isso. feira que ela é feita através de muitas mãos, né? Falou que é uma iniciativa de vocês, mas também tem muito apoio de muitas associações, o poder público também auxilia de alguma forma ali, né? E falando em poder público, a gente tem a aprovação de algumas leis, né? Que a gente vai citar aqui, e uma delas é o Dia do Artesão, né? Que é no dia 19 de março, já foi oficializado aqui no nosso calendário, e ali a partir do dia 19 de março também é a semana toda, semana de arte e artesanato aqui na nossa cidade. E fora isso, tem outras leis que o Márcio quer citar também, né? A lei do artesão, é isso mesmo? Isso. A gente sentiu que a feira, ela meio que ela auxiliou nesse processo de criar um panorama, certo? Do artesanato na região, do artesanato, da manualidade e da arte, certo? Ali nós temos profissionais, temos complementação de renda num percentual da feira e um percentual que é terapia. Então ela age nessas três esferas assim de uma forma bem forte, bem incisiva aqui na cidade. Muitas vezes é só a parte mais terapêutica, sabe, dos cursos que acontecem nos bairros para terceira idade, como terapia era o que era mais visto, porque é um número bem expressivo. Eu acredito que a prefeitura atende aí mais de 400 pessoas nesses cursos. E era o que era visto. Tanto que o artesanato ele estava dentro da assistência social. O pessoal que trabalha profissionalmente não vê com bons olhos, porque fica naquela questão de que você sempre está, parece que pedindo. E ali, através da feira, a gente, né, conseguiu desnuviar e ver que é uma potência enorme, tanto para o turismo, quanto está levando o nome da cidade. Então, a qualidade existe, certo? Só que, já que nós temos esse panorama, as pessoas começaram a se encontrar, começaram a conversar sobre isso, começaram a ter essas divergências com o poder público, dizer assim, por que não se tem? Isso aqui tinha que ser desenvolvimento, isso aqui tinha que ir para a cultura, né? Então começou a surgir também esses questionamentos. E com os questionamentos, a necessidade de nós temos uma lei do artesão, né? Uma lei do artesanato. Há um tempo atrás, houve uma certa confusão quando foi proposta a lei do ambulante, onde colocava os food trucks, colocava os camelôs e colocava o artesanato tudo numa mesma esfera, numa mesma lei. Só que com prejuízo sempre para um dos lados. Os artesãos estavam com grande prejuízo, porque, por exemplo, um ponto. Proibido venda de armas brancas, facas. Às vezes o camelô trazia jogos de facas, faqueiros, tudo para vender no camelódromo.
Com vista nisso, foi proibido. Mas no artesanato, essa dita arma branca, na realidade, ela é uma peça de artesanato que é feita por um cuteleiro, que nós temos vários mestres cuteleiros na cidade, certo? E não faz sentido nenhum você proibir que o cuteleiro, que é passado de geração em geração, até antes, quando não se tinha essas armas brancas, esses instrumentos, até para o uso diário, para o uso agrário, eram produzidas as enxadas, os apás, as facas, tudo aqui através do cuteleiro, certo? Que é uma mescla com o antigo ferreiro, uma profissão quase que você não vê mais, né? Ele foi substituído pelo serralheiro. Então, isso ali despertou que diz assim, não, nós precisamos de uma lei específica. E também para a questão da utilização dos espaços públicos para as feiras. A feira, qualquer atividade artística ou cultural dentro de um espaço público, ele humaniza aquela praça. Uma praça abandonada, ela serve para o vandalismo, certo? Então, quando nós encontramos, em alguns momentos, a Praça Joca Neves, ela estava mais em vista do vandalismo do que do espaço humanizado, certo? Agora, a gente já vê diferente esse espaço da praça, como todas as outras praças da cidade podem ser utilizadas assim, né? Isso a gente vê no mundo inteiro. Arte de rua, feiras, ocupam praças no mundo inteiro, humanizam praças, abrem uma grande possibilidade para o turismo quanto para essa sociabilização da sociedade e tudo mais, né? Então, a lei do artesão é algo que nós estamos trazendo com mais força agora, já que nós temos uma organização maior, sabemos o tamanho do setor, sabemos quanto ele traz, sabe, de divisas para a cidade, para termos uma lei do artesão aqui que esteja à altura do nicho e do que ele merece. Que bacana, e não há melhor lugar de trazer esse tipo de assunto do que aqui no podcast do Legislativo, né, Márcio? Fica aí a sugestão, a Casa Legislativa está sempre aberta a receber esse tipo de pauta. Mas a gente tá. Vamos falar de feirinha? De arte, feirinha de arte e artesanato agora, do dia 12, que vai se manter domingo agora. Então, edição especial, 10 anos. Vamos fazer essa divulgação, então, Márcio. O que vai ter nessa feirinha? O que já foi confirmado? O que a gente pode esperar? Então, nós já estamos aqui com, a última vez que eu vi ali na nossa listagem, nós estamos com 68 bancas de artesanato, manualidades e artes, certo? E vamos estar com a Vila do Brechó, que vai ser a última Vila do Brechó, porque é uma outra questão bem delicada também que nós estamos trazendo, porque a Vila, esses encontros de brechós, eles vieram há uns 10 anos atrás, eles meio que floresceram. Esses brechós pareciam aquelas lojinhas velhas de coisas cheirando mofo, certo? E na realidade não se é mais essa ideia. O brechó, ele trata de uma causa ambiental que é urgentíssima, né? Se tem ideias tanto das ilhas de plástico que existem no oceano, quanto as ilhas de roupas que existem nos desertos, né? É uma causa muito urgente. Desde então, nós criamos a Vila do Brechó lá com a parceria, ele só tem aumentado. E nós vamos estar fazendo a Vila do Brechó, então, temos mais de 10 bancas ali de Vila do Brechó presentes nesse encontro do dia 12. A Feira de Adoção, parceria antiga com a Adote Lages, e que traz animais que são recolhidos da rua, são tratados, higienizados, vacinados, vermifugados, então prontinhos para uma família. E a Adote, ela tem todo um processo de responsabilidade da adoção, sabe? Você não chega lá e diz assim, eu quero esse e vou levar. Tem um questionário, sabe? Tem todo um processo ali que garante que ele está indo para um bom lar e que não vai voltar mais para a rua, certo? Então, a cada adoção é um animal que sai da rua e que está indo para um lar, né? Então, a Adote Lages, a Clênia e a Sabrina são parceiríssimas nossas há muito tempo. Nós vamos estar também com o nosso varal de artes, vamos ter uma exposição fotográfica lá da Priscila Tonon sobre a cidade, fotos da cidade, ângulos diferentes de se ver a nossa cidade. É um projeto também pela PENAB, que é desse financiamento do governo, da Lei Aldir Blanc. Vamos estar com o nosso espaço de programação artística. Antes, nós temos a Feira do Vinil, certo? Que vai estar com 4 discófilos que vão estar vendendo vinis, trocando vinis de todos os gêneros, muito diverso. E vamos ter discotecagem durante o evento.
Às 15 horas vamos começar com o Edivar e o violão, que tem todo um projeto de música autoral. Ele é já um músico reconhecido aqui na cidade, que retornou agora recentemente para Lages. Depois, às 16 horas, temos a SOAT, que mistura um MPB com rock clássico e, assim, uma qualidade musical incrível. E terminamos com a Dead Hud, que é uma... Daí vamos entrar num hard rock, para dar uma esquentada no final da tarde, que promete dar uma esfriada, já que estamos no outono. Pois é, e a feirinha vai estar aberta da 1 às 7 horas da noite, isso? Isso. 1 hora da tarde só. 1 hora começa, até das 13 às 19, a feirinha está na Praça Joca Neves, é só chegar. Como eu disse, já é um lugar que as pessoas levam o chimarrão, levam a cadeira, levam a toalha, sentam no gramado e passam o dia. E assim, Márcio, se em algum momento alguém que está escutando aqui decidiu que quer expor, que tem algo para vender, que quer mostrar a arte, né, a produção, como que é o processo? Pode estar fazendo o contato pelo nosso WhatsApp, certo? Ele é o 49991988131. Existe esse processo de cadastro através de uma plataforma online. Depois entra para esse grupo de organização que trata da feirinha e de alguns outros eventos parceiros que nós realizamos durante o ano. Nós vamos ter 3 feiras esse ano, essa de abril, depois em setembro e depois em novembro. São 3 feiras. Ela pode estar entrando em contato a qualquer momento, porque ela já se inscreve e fica ali aguardando. Quando ela tiver uma oportunidade boa junto à feira, ela pode estar participando. E hoje as feiras não são mais feitas todos os meses, então. Agora padronizou, ser só 3 por ano? Como é que está sendo essa? Olha, assim, logo que passou a pandemia, sabe, estava todo mundo sedento para sair de casa. Então nós fizemos uma sequência, um ano inteiro, que nós tínhamos 2 feiras por ano. Só que também, ao mesmo tempo que as pessoas estavam sedentas, também estavam sedentos todos os produtores para fazer eventos. Então tinha evento rolando na cidade toda, o tempo todo. Então nós chegávamos no final de semana, às vezes tinha 10 eventos acontecendo e é aquela diluição do público, certo? O trabalho é o mesmo para fazer uma feira, certo, onde tem 10 artesãos e uma que tem 60 artesãos. Daí, e também pela dificuldade, como você havia comentado, não é uma feira com fins lucrativos, certo? Ela fomenta a economia criativa, mas ela não tem os recursos próprios, vem de uma taxa que todos os artesãos pagam para que ela funcione, para que a gente tenha som, para que a gente tenha divulgação, para que a gente consiga fazer ela acontecer. E acabou começando a ficar um pouco pesado para nós. E daí a solução que nós achamos foi diminuir o número de feiras. E isso deu um boom, porque nós já chegamos em feiras com 90 bancas, assim, onde a Praça Joca Neves, que é uma grande praça, teve necessidade de fechar a rua para conseguir colocar tudo o que estava acontecendo. Então ali a gente sentiu, não, é isso, é o perfil. Uma saudade, né? Daí gera isso, gera. Agora essa é para ser uma das maiores feiras, é a primeira, a última foi em novembro, então a gente tem um fluxo muito grande de público, tanto, né, que estamos nesse percentual aí de 66, talvez até domingo a gente chegue a 70 bancas ali que vão estar expondo ali na praça. A gente fica aguardando, Márcio. E caso tenha mau tempo, qual que é o procedimento? Então, assim, a gente sempre se baseia em meteorologia, mas nem sempre a meteorologia é certa. E às vezes eu já teve em feira que dizia que ia chover. A gente assumiu um compromisso público quando faz essa divulgação, né? E chegou dias que dizia, vai estar chovendo. Daí nós cancelávamos. E daí não estava. E as pessoas iam e perguntavam, onde está a feira? Daí nós ficávamos sem responder. Ninguém vê a meteorologia se não estiver chovendo. Então, nós decidimos nosso procedimento é 9 horas da manhã, no domingo, nós batemos o martelo entre 9 e 10 horas sobre as condições climáticas para a feira. Porque nosso interesse também é que as pessoas aproveitem a praça, aproveitem o dia. E a gente sente que o lagiano não gosta de sair de casa se estiver chovendo, né? Ainda mais para um espaço aberto lá, e a gente preza muito pelo espaço de convivência. Então, daí o que nós fazemos? Colocamos nossa rede social e passamos para o próximo domingo. Já aconteceu algumas vezes isso, mas infelizmente precisamos respeitar a natureza. Então, qualquer coisa, se chover, feirinha do dia 12 para o próximo domingo, fica de pé. Fica de pé. Vai acontecer de todo jeito. De qualquer jeito acontece. Tá certo, Márcio. Muito obrigada, viu? Então, só pra gente finalizar, queria que o senhor fizesse um convite aí para todo mundo vir à feira, quem não conhece, vir conhecer também, falar um pouquinho do que a gente pode encontrar lá fora, as atrações culturais, questão de trabalho de Vime, o que mais a gente pode achar lá na feirinha e deixar o convite pro pessoal. Então, nós queremos deixar aqui aberto esse convite para essa feirinha comemorativa de 10 anos.
Nós temos uma grande diversidade de artesanato e manualidades lá. Temos trabalhadores de vime, temos trabalhadores de couro, de madeira, certo? Arte digital se encontra, molduras, pinturas, quadros, é uma grande diversidade. Além de tudo, temos sebos de livros, vamos ter a Vila do Brechó, com mais de 10 bancas de brechó. Nessa vamos ter até um brechó masculino, que é algo que nunca teve, nós Pois é. vamos ter nessa agora. Vamos estar lá com a feira de adoção com a Adote Lages, então um espaço assim, quem quiser, tiver interessado em adotar, certo? Uma pequena para sua casa, é o lugar ideal. Ou um grandão, né, Ou um Márcio? grandão também, temos de todos os tamanhos. E quem quiser colaborar com a Adote Lages tem um canil com 300 animais, certo? Então, quem tiver sentir sensibilizado, leva um pacote de ração e doa e contribui para esse processo voluntariado da causa animal que a Adote Lages é. Nós vamos estar com a ALPA também, que é outra importante entidade que trata da causa animal aqui em Lages. Vamos estar com a nossa programação artística. Quem gosta de vinil é o lugar para você falar com os grandes conhecedores dos vinis aqui, que é o Nelo, o Flávio, o Guilherme e o Graxaim. Vamos ter discotecagem, então vai rolar, sabe, as pedradas musicais de muita qualidade durante a feira inteira. Às 15 horas começamos com o Edivar, que é voz e violão, música autoral, excelente qualidade, ótimo artista. Depois, SOAT, às 16 horas, e terminamos com a Dead Hands, às 18 horas até às 17 horas, até o final da feira. Está todo mundo convidado, é um espaço muito familiar, certo? É um espaço para curtir, leva a cadeira, leva o chimarrão, leva as crianças, leva os pets, aproveita a praça que é linda e estaremos lá. E se der tudo certo, o sol vai estar junto com a gente. Tá certo, convite feito então. Dia 12, domingo agora, da 13h até as 19h da noite, tem feirinha de artes e artesanatos na Praça Joca Neves, tá todo mundo convidado para ir lá. Márcio, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente. E a gente se despede de você também, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima.